Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje a conversa ótima vai ser com o Hugo Godinho, CEO e cofundador, membro do conselho da empresa Dialog. Ele assumiu esse cargo e essa grande desafio da vida dele para colocar um plano de crescimento e desenvolvimento da Dialog. Ele tem um histórico profissional no Grupo Impress, que faz parte da rede global Minicom. Ele assumiu como sócio majoritário, então, essa startup Dialog, que ele vai nos contar muito, né? Ela foi criada exatamente para ajudar as empresas a melhorarem a sua comunicação interna e melhorar principalmente o engajamento dos seus funcionários, não é isso, Hugo? Ele é formado em administração de empresas pela PUC do Rio, tem especialização na Universidade da Califórnia de Berkeley, além de MBA executivo na Fundação Dom Cabral. Você começou com a Dialog desde o início, né, em 2016, e hoje a empresa está num patamar muito bacana, muito interessante. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua jornada pessoal, profissional, que se mistura um pouco com a jornada atualmente da Dialog, não é isso? É verdade, André. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês que conectam tantas marcas de uma maneira tão única como o LEAD. A Dialog é um projeto que eu tenho muito carinho, porque ele começou num grupo que eu tenho muito carinho, que é o Grupo Impress, é um grande grupo de comunicação, de reputação, o maior aí no segmento privado no Brasil. E a gente sempre fez, né? São 35 anos de Grupo Impress, sempre atuando muito em comunicação estratégica. E de uns anos para cá a gente vinha olhando muito para tecnologias que favorecem a plataforma tecnológica para a comunicação, né? E o meu foco sempre foi muito esse no Grupo Impress, de olhar para inovação, para novas possibilidades e tudo mais. Novas avenidas de crescimento, digamos assim, né? E aí a Dialog veio muito nessa esteira, de a gente estar olhando para possibilidades do que é tecnologia que favorece a comunicação. E aí tem comunicação externa, que a gente conhece, né? Para a imprensa, para influenciadores para fora, e tem para dentro. Mas a gente começou a olhar naquele momento para a comunicação interna, né? Era um terreno que começava ali a despontar como uma coisa importante, e hoje as empresas dão maior valor para isso, né? Todo mundo sabe, inclusive o valor de não estarem próximos dos funcionários, do trabalho híbrido, remoto, coisas que a gente nem imaginava, ali estavam nascendo. E aí a gente teve a oportunidade, a gente trouxe uma agência de fora chamada Critical Mass, que era focada em inovação lá do Canadá, Grupo Omnicom, enfim, trouxemos aqui para o Grupo Impress, e juntos com a Impress pensamos o que seria o início de tudo, a semente da Dialog, que era uma timeline, uma coisa muito simples, uma timeline como a gente conhece em qualquer rede social, para um cliente, que até hoje é cliente da Dialog, que é a PepsiCo, e que eles tinham um desafio de comunicação interna. Então ali foi onde começou tudo. Eu já estava lá há bastante tempo, eu estava no Grupo Impress há quase 2 décadas, fiquei lá, olhando muito para a inovação, né? Era sempre meu foco, novas possibilidades, novas avenidas de crescimento. E aí, naquele momento, eu falei, aqui tem uma coisa muito legal, isso aqui vale a pena a gente olhar, né? E não fazia sentido fazer isso no ambiente dentro de agência e permanecer ali. A gente viu que era também a época ali de startups começando a bombar, a gente falou, como é que a gente vai lidar com isso, tecnologia, um bicho tão diferente da gente? E a gente resolveu fazer isso em separado. A gente foi a mercado, né? Fizemos o caminho aí tradicional de uma startup, tendo nascido com o DNA e a bênção do Grupo Impress, né, que traz muita qualidade, reconhecimento, cliente, mas separando, indo para uma operação separada, que foram fundos de investimento. Aí começa uma história, que é a história de sucesso que você falou da Dialog, né, de levantar rodadas de investimento, todo esse caminho que a gente vê de startup, né, investiram, aí podemos investir em tecnologia, vendas e tal, e aí a partir dali foi um colosso, né, assim, realmente cresceu muito. Hoje são 120 clientes grandes, quase 500 mil de usuários, colaboradores de empresas que usam essa nossa plataforma, e aí virou uma empresa separada, né? Então hoje existe o Grupo Impress, existe a Dialog e existem os clientes da Dialog, né? Trabalhamos muito em parceria com o Grupo Impress, com outros grupos de agências também, mas sempre a serviço de uma comunicação interna melhor para engajar, como você bem falou no início, engajar colaboradores. Essa é a nossa missão, comunicação interna para engajar, né? Se não for isso, não está valendo. E a gente vai sempre atualizando a tecnologia nesse sentido. E eu acho que o momento tem tudo a ver, né? Porque cada vez mais as pessoas estão trabalhando remoto, né? Quer dizer, o presencial já não é como antes, né? Pré-pandemia. Então, acho que isso, vocês estão exatamente indo na trilha das necessidades das empresas. Totalmente, assim, a gente pegou muito carona na pandemia, a gente já vinha crescendo bem, mas é claro que apesar da tragédia que foi a pandemia, representou também para alguns negócios oportunidades, e foi o nosso caso, né? Realmente a gente duplicou de tamanho 2 vezes nos últimos anos, porque teve uma demanda enorme das pessoas estarem com o que tem na mão, que é o celular, o aparelho celular, estarem conectadas, né? E se você pensa, a nossa realidade aqui ainda é uma realidade privilegiada, tem bons aparelhos celulares, a gente consegue se falar, a gente se encontra se fosse... Imagina quem não tem, imagina grandes empresas, o cara que é a bateria
abatedouro da empresa de frigorífico, como é que você se conecta com ele num cenário que você não tem mais, né? Se quer ir à fábrica, não tinha como frequentar. Então, o celular virou nosso grande aliado, é uma solução que começou, como a gente chama, mobile first, né? Então, muito baseada no celular e funcionava em qualquer aparelho e a gente conectava todo mundo, né? É uma mistura, vou falar um pouco mais disso aqui, mas é uma mistura de uma rede social, tem e-mail que a gente manda por ali, você passa a fazer parte da vida do colaborador de uma maneira muito simples e comunicação, comunicando o tempo todo, conectando, aproximando. Né? No momento que todo mundo está remoto e híbrido, isso perdura até hoje, né? Mesmo pós-pandemia, digamos assim, isso continua sendo um grande desafio, né? Como é que você está próximo, como é que você se faz próximo, como é que você conecta, como é que a liderança conecta. Esse é o nosso, é a provocação número 1 de qualquer reunião que a gente faça com um cliente, com uma empresa mais estruturada é essa, né? Eu preciso me conectar melhor com o meu colaborador, como é que eu faço isso? Né? Então, comunicação para a gente é uma crença, assim, comunicação promove isso. Ela tá se você pensar a comunicação, ela está desde o início, no onboarding, né, como se chama, o início do trabalho, do início de uma jornada de trabalho de uma pessoa, né, jornada do colaborador, como a gente chama, até o momento final, quando ele sai, né, a gente tem sempre a comunicação ali. Você pode ter momentos melhores, piores, desafios, crises, como foi a pandemia, casos de todos os tipos que a gente passa corporativo, a comunicação está sempre ali. Então, uma boa plataforma que garanta a fluidez dessa comunicação, que chegue na ponta, que chegue a quem interessa, que aproxime a figura do presidente, né, que às vezes é uma pessoa tão emblemática que ninguém tem contato, está ali numa rede social conectando junto com o operador de máquina, né? Tem uma série de cuidados que a gente tem para isso, né? Códigos de conduta, forma, tal, segmento, mas é possível, né? Então você cria um engajamento no digital muitas vezes maior do que no presencial. É um experimento muito interessante. Né? Super interessante. Com certeza isso tem reflexos diretos no resultado financeiro da empresa, né? Vocês já têm isso comprovado. Sim, totalmente. Assim, a gente vê, tem estudos que falam de 19 milhões de dólares em média as grandes empresas nos Estados Unidos perdem quando não investem numa boa comunicação interna. Né? Tem outros que falam do employee experience, que empresas que têm um bom jornada do colaborador, né? Para falar um termo, a jornada, a experiência do colaborador, do funcionário na empresa, se você tem uma boa jornada implementada, você tem 70%, 90% mais lucro para a empresa. Então, tem dados que comprovam isso de pesquisa, né? E a gente vê no dia a dia, porque a gente vê as empresas que começam a adotar soluções como a Dialog, que elas começam a experimentar e é real time. É uma experiência parecida com o que as empresas tiveram com redes sociais 15 anos atrás. Ah, será que eu vou ter um blog? Será que eu devo ter uma rede social? Perguntavam isso, né? Será que eu preciso ter um site? Precisa, você precisa se comunicar e estar próximo, né? É melhor que você esteja ali visualizando e controlando e monitorando do que você não saber o que está acontecendo no mundo, que está todo mundo tão distribuído e tão separado, né? E você mencionou monitoramento. Você pode perceber também, através desse trabalho, o turnover de empresas, né? Dentro da empresa. Como se o funcionário está mais engajado, está menos engajado. Vocês têm esse estudo? Muito legal você estar tocando nesse ponto, que é um ponto que a gente acabou de tirar do forno uma relação exatamente. Tem um segmento que é o de varejo, que a gente domina muito no Brasil, né? A Dialog é a maior no Brasil nessa área de plataforma de comunicação interna. Então a gente fez um estudo de quem se desligou da plataforma, né? De repente, né, de uma maneira repentina. Tem uma associação direta entre pessoas que saíram no dia tal, 30 dias antes, elas têm um desengajamento de 60% a 70%. O que significa isso na prática? Curtem menos, postam menos, falam menos, gostam, não entram, não visualizam, então a pessoa vai perdendo a conexão com a empresa, mesmo antes, né, 30 dias antes dela sair de fato. Então isso é uma correlação que a gente já fez, né, é um sinalizador, né? A gente passa a conseguir antever certas situações. E o nosso trabalho tem sido muito de dados, sabe, Andréia? De cada vez mais dar um mergulho em dados e dar muita informação para quem lida com a Dialog, quem usa a Dialog, para saber exatamente o que está acontecendo, né? Não só turnover, como você lembrou, mas níveis de engajamento, o que funcionou quando o presidente falou, foi melhor mandar pela rede social, é melhor mandar na TV corporativa, é melhor mandar terça-feira de manhã, é melhor mandar quinta-feira, final do dia. Tudo isso a gente vai testando e o BI, que é como a gente chama os dados ali, vai te trazendo a informação. Funcionou, não funcionou? Esse líder é o que mais comunica? Esse é um grande desafio, né? Qual o líder que melhor comunica? Às vezes são pessoas desconhecidas. É alguém da regional, do interior do Brasil, que se comunica muito bem com aqueles lojistas, né? Você começa a mensurar isso. Isso antes era perdido no ar, né? A gente não sabia o que acontecia, hoje a gente metrifica tudo. Então, quer dizer, esse é o grande diferencial da Dialog em relação a... Porque existem outras ferramentas no mercado, né? Outras plataformas. Esse, então, seria o teu principal diferencial? O principal deles, assim, tem dois que são, né? Por a gente ter começado muito cedo, a gente tem a grande vantagem o diferencial mesmo de ter muito dado. Né? Então isso já aconteceu naturalmente. De 2016 para cá, tem muitos clientes com a gente desde aquela época, felizmente satisfeitos e permanecem. Então a gente tem muito dado do que aconteceu.
E aí, dado, informação é um diferencial competitivo, é poder para as empresas, né? Serviço das empresas. Então, se a gente trabalha isso, você passa a ter informação de tudo, né? Como é que funciona quando eu faço tal campanha? Se eu repetir a campanha do Dia das Mães ano que vem e fizer com os mesmos ingredientes de comunicação que eu fiz, se eu fizer num tom mais assim, mais assado, esse ano que vem, então você vai testando. Então, BI, dados realmente é um diferencial nosso, que a gente começou muito cedo a olhar para isso. E esse aspecto que a gente chama de multicanal, que é cada vez mais, eu acho que a gente vai ter outros players olhando para isso, mas a gente também, por ter começado mais rápido, mais cedo, né? A gente fez mais rápido. Na frente. Saímos na frente. A gente tem hoje conexão com e-mail, a gente pode mandar um e-mail e controlar quem viu, quem não viu, cancelar envio de e-mail pelo caminho, coisas assim que são foco de comunicação, né? Deu certo o e-mail? O presidente manda um e-mail. Gostou? Na mesma hora tem uma pesquisa. Você gostou desse conteúdo? Fez sentido? Na próxima turma de RH já muda, né? Não, vou mudar o tom, vou colocar um fragmento, vou fazer vídeo, que vídeo tende a funcionar melhor. A gente sabe disso. Então você vai aprendendo com aquilo, né? Integração com SMS, com WhatsApp, com folha de pagamento. Enfim, a gente foi se especializando e foi ficando muito um hub, de fato, como a gente chama, né? O que é um hub? Um grande agregador de toda a comunicação e também de outras funcionalidades, folha de ponto, tudo que possa gerar fluxo e tráfego para o nosso ambiente, né? Que é quase que a presença digital da empresa, a gente faz para poder facilitar e ter todo mundo ali e a empresa finalmente se conectar melhor, né? Isso gera engajamento. É impressionante como vocês conseguem, em tempo real, então, medir esse engajamento do funcionário. Isso eu acho que é uma ferramenta incrível para os gestores, né? Você perguntou no início o que me fez também mobilizar e ir para o... Né? Eu estava num negócio super bacana, que é o Grupo Empresa, de sucesso. O que me fez, assim, foi muito isso, sabe, André? Me moveu a capacidade de a gente metrificar. Comunicação sempre foi muito difícil de metrificar, né? Você faz um evento, você faz uma pesquisa depois, às vezes tem respondente, às vezes não tem. Tem um tempo, ali é real time, é o tempo todo, né? Deu certo a comunicação sobre o dissídio que você vai fazer ou não vai fazer? Deu certo quando você consegue fazer experimentos o tempo todo. Isso me fascina, né? Poder medir as coisas e tecnologia ajudando isso sempre foi objeto de fascínio meu. Né? E realmente você passa a ajudar também o colaborador, né? Quer dizer, você ajuda essa jornada do colaborador e a jornada melhor, da empresa, né? Para ser melhor, né? Eu estava falando num evento semana passada sobre retenção de talentos. A gente começa a conseguir medir isso também, né? Assim, o que faz reter? Uma boa experiência. O que é uma boa experiência? Você se sentir acolhido, senso de pertencimento, entender os valores da empresa. Então, tem rankings que a gente faz com os valores. Você conhece os valores da empresa, faz teste, faz quiz, sorteia coisas. Tudo acontece nesse ambiente, né? Muito bacana isso, excelente. E você acha que quais são os principais recursos, soluções que vocês estão trabalhando agora para levar mais para as empresas? Assim, o que vocês estão pensando em inovação agora? A demanda tem sido de que as coisas básicas funcionem, porque a gente está num ano de muita necessidade de focar no que é importante, né? Então, uma das coisas que tem sido, olha, eu preciso que o básico funcione. Eu tenho e-mail, eu mando e-mail para um monte de gente, mas eu não sei quem leu. Eu não sei o que fizeram, não sei se eu repito e mando 10 vezes. A gente tem uma preocupação grande, que a gente estuda muito isso lá de fora, que é de sobrecarga digital. Não adianta mandar 30 vezes o mesmo e-mail. As pessoas não vão ao treinamento de compliance porque elas não vão ver o e-mail, elas têm uma outra... Então, como é que a gente garante isso, né? A gente vai fazer isso com gamificação, a gente vai fazer isso com quiz, a gente vai fazer por e-mail, vai perguntar se gostou do conteúdo. Então, voltar ao básico tem sido uma demanda geral, né? Olha, eu preciso priorizar, faça com que eu tenho funcione. Faça com que as ferramentas que eu tenho aqui funcionem melhor. A gente entra conectando e medindo. Então, a gente quer sempre medir para ver a eficiência, né? Então, isso é uma demanda muito grande. Tem uma demanda que é uma onda do momento, que vamos ver como é que isso vai acontecer. Tem um debate aí amplo sobre ChatGPT. A gente já integrou, né, com a ferramenta, com a Dialog. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa que acontece com muitas empresas, às vezes até grandes empresas, mas médias também, eu não tenho equipe de comunicação interna, eu não tenho equipe de RH. Como é que eu vou dar conta de uma ferramenta com tanta possibilidade? O conteúdo é feito ali. Eu quero um post sobre uma entrevista na JB FM que a gente vai fazer sobre inovação. Ele começa a produzir aquele roteiro, a gente sabe disso, né? Então, ele começa a fazer o post sobre o Dia dos Pais no varejo e aquilo sai pronto. Então, tem essas facilidades que são questões do momento. Estamos testando, como todo mundo está testando, mas que a gente já aplicou e já tem alguns resultados bacanas, né? Então, essa é uma outra demanda. É impressionante, né? É Admirável momento novo que a cada hora surge. Análise de sentimento, imagina, você vai daqui a pouco poder saber, eventualmente com inteligência artificial, e agora está muito alcançável, o sentimento da empresa, né? O mood da empresa, digamos assim. Essa empresa, essa semana, está com um mood melhor, de acordo com o que as pessoas estão falando, né? Está com uma percepção melhor da comunicação. Então, isso tudo é mágico, né? É mágico e agora é possível.
Muito bacana isso. Eu acho que deve ser extremamente desafiador cada dia teu, né? Porque cada hora e você tem uma equipe pensando. Quando você pega um cliente novo, vocês analisam essa empresa e aí trazem para eles soluções direcionadas aos problemas de comunicação. Como a gente lançou, né, são 120 clientes, mas já tiveram tantos outros projetos, e a gente já teve pelo menos uns 200 casos de lançamento para grandes empresas, com tudo que deu certo e tudo que não deu certo. Então é muito legal que a gente traz esses exemplos todos. No momento faz uma programação de como é que vai ser o lançamento, é um grande momento, né? Tem grandes clientes, não por acaso as empresas que têm líderes, bons líderes comunicadores vão muito bem no lançamento, né? Porque o presidente, o C-Level pega para si, lança numa conversão de venda, se é o caso, ou lança internamente de uma outra forma vinculada ao programa. Então aquilo já nasce grande, você já traz uma atenção muito grande porque todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser lembrado, inclusive pelos seus chefes e tudo mais, né? Então essa é uma parte muito importante e a gente tem parceria com muitas agências, né? A gente tem um programa de parcerias com agências do Brasil inteiro que nos trazem isso e a gente faz a gente faz juntos, né? A gente faz juntos essa construção muitas vezes. Então tem toda a parte de estratégia interna, né, muito focada no que a gente teve de experimentos disso e tem muitas parcerias com agências do Brasil todo. Fica até um convite para a gente conhecer muitas empresas aqui, agências desse Brasil gigantesco, né, que lidam muito bem, aconselham muito bem, mas precisam de uma plataforma para conseguir, inclusive, ver seus trabalhos acontecendo e terem contatos permanentes com o cliente. Essa é uma linha que a gente acredita muito, sabe? Aprimorar muito e desenvolver muito em relação com parceiros do Brasil inteiro, né? Agência de todos os portos, de todos os tipos que tenham seus clientes e precisem modernizar essa relação, né? É fundamental e eu acho que essas parcerias é que vão fazer o teu crescimento cada vez decolar mais. Muito bom. Juntos, mais poderosos, né? E você aí, como executivo jovem, super bem sucedido, qual é a sua dica para novos empreendedores, para quem quer pensar num novo negócio, que é para quem está começando? Qual é a tua dica empresarial? Eu acho que tem que ter um sonho grande, como todo mundo fala, mas eu acho que precisa ter um pé no chão. Eu acho que com quem você se junta é muito importante, porque você tem que ter pessoas complementares a como você é, né? Você tem que sonhar grande, você tem que conseguir ver, assim, eu acho até que aquela era dos grandes unicórnios e tal, a gente está vendo que não é mais assim, né? Assim, está mais escasso a disponibilidade de recursos para investimento em venture capital, na indústria, taxa dos juros alta. Então, você tem que escolher muito bem quem seja complementar e tem uma visão muito pé no chão. Acho importante ter essa dupla, pelo menos ali nos times, de uma pessoa que seja mais sonhadora e que pense grande, com quem tem o pé no chão e conhece, inclusive, o nosso país, né? Com todas as surpresas que tem, mudanças. Então, acho que é importante essa combinação, pessoas de confiança e complementares. Eu acho que com isso você chega longe em qualquer lugar, em qualquer seara, né? Uma boa ideia, porque com essa complementaridade você testa, retesta, não deu certo, volta atrás. Acho que essa cumplicidade, essa complementaridade são fundamentais em qualquer setor, né? Não, excelente, foi ótima a nossa conversa. E se você gostou dessa conversa e quiser escutar na íntegra, acesse jb.fm.